Amém. Amém, igreja, boa noite, graça e paz, pode se assentar. Que bom que você está aqui nessa noite para juntos compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus, cultuarmos ao Senhor. Obrigado por ter atendido o nosso convite, vindo no culto de quinta-feira. O Senhor me deu a alegria de, no dia 12, dia das crianças, completar 38 anos. E hoje é 14, né? Então tem 2 dias que eu tenho 38 anos. Eu estou aprendendo ainda a ter 38 anos. Não está sendo fácil, mas eu acredito que até os 39 eu já aprendi como é viver com 38. Eu louvo ao Senhor porque Ele me deu vida, Ele me deu uma família linda, Ele me presenteou com muitos amigos, irmãos em Cristo. E o homem que tem amigos, ele sempre tem um ombro, ele sempre tem um lugar, ele sempre tem um chimarrão, ele sempre tem uma boa prosa, sempre tem uma carne assada, né? Que bênção, né? Coisa boa é ter amigos. E que bom ter cada um de vocês como meus amigos e meus irmãos em Cristo. Quero ler um texto bíblico no livro do Gênesis, no capítulo 12. Essa mensagem eu preguei há poucos dias lá em Três Passos. Talvez alguém assistiu, não tem problema. Você ouve 2, 3, 4, 10, 15 vezes a mesma canção, né? Então não tem problema de ouvir 2 vezes, né? A mesma palavra. E a palavra do Senhor, ela sempre se renova. Então eu quero falar sobre a fé na prática. Nós vamos tentar desmistificar o que é fé. E para isso nós vamos ler o texto no livro do Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Vou começar a leitura. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Esse texto, eu já preguei pelo menos 3 ou 4 sermões diferentes aqui nesse texto, porque ele é muito rico. O texto de Gênesis capítulo 12 é um texto muito rico. Cada vez que você lê, cada vez que você estuda, eu consigo extrair coisas novas desse texto. E foi o que aconteceu agora, inspirado por algumas pessoas, pastores, mensagens, e eu olhei para esse texto então, e me senti impactado acerca do que é fé. Nós temos a ideia de que fé é você acreditar em alguma coisa com muita força, e você fazer força para acreditar. Eu estou fazendo força para crer. Tem gente que pensa que fé é isso. Eu estou até fazendo força para crer. E não é. Fé não é apenas informação. Fé não é apenas saber alguma coisa e confiar que aquilo realmente é o que você leu, o que você estudou. Fé, diz Tiago, ele vai dizer que a fé sem a prática, sem a obra, ela é morta. Então fé precisa ser seguida de ação. A fé sem prática, a fé sem obra, a fé sem ação, a fé sem estilo de vida, a fé sem movimento, ela é uma fé morta.
É uma fé que termina em você, somente em você. Você não consegue sair do lugar, porque a sua fé é apenas informação. E fé, nós aprendemos sobre fé no capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé. Se eu começasse esse sermão perguntando para você o que é fé, você teria que ler o capítulo 11, o versículo de número 1 da carta aos Hebreus, que diz que fé é a convicção, a certeza de que você vai receber aquilo que você está esperando, mas o capítulo 11 não tem apenas o versículo 1, o capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé, então você precisa ler todo o capítulo para entender o que é fé, e você vai entender aqui nessa mensagem, que fé é prática também, é ação também, porque todos os homens citados em Hebreus 11, são homens, inclusive Abraão também é citado em Hebreus 11, ele é chamado de um homem de fé, de um pai da fé, porque ele creu, mas ele fez alguma coisa em relação à sua fé. Tem gente que fica esperando cair do céu e vou dizer para você, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Nós não podemos dizer que temos fé e esperar parado, estagnado, achando que a coisa vai acontecer do nada. Não é bem assim que funciona. Para que você possa entender melhor o que eu estou falando para você, nós vamos aproveitar cada versículo do capítulo 12 do Gênesis para entendermos o que é fé. Pelo menos em 5 pontos. Primeiro ponto, fé é movimento. Por quê que fé é movimento? Porque o versículo 1 diz que Deus falou para Abrão, sai. Quantos entendem que o verbo sair indica movimento? Indica fazer alguma coisa. Deus disse para Abrão, sai e vai. Olha que coisa maravilhosa. Ele creu, ok, então está resolvido. Agora eu espero aqui, não. Agora você sai do meio da sua parentela. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você precisa se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa acerca da fé que estabeleceu no seu coração. E o que é que você vai fazer? Você vai sair. Você vai, sai e vai. Se movimente. Você precisa fazer alguma coisa. Então fé é movimento. Fé é sair do lugar. Fé é fazer a sua parte. Fé é você dar o passo e Deus colocar o chão, mas você tem que dar o passo. Pedro não teria andado sobre as águas se ele ficasse dentro do barco. Tem gente que quer experimentar o milagre de Deus, viver o sobrenatural, mas ele não tem coragem de sair do barco. Ele quer ficar no conforto da sua casa, do seu barco, achando que no final do mês vai cair um valor na sua conta bancária e vai pagar a conta da água, da luz, da internet e o seu aluguel. Não vai, você precisa se movimentar. Amém? Pastor, então prova para mim na Bíblia. Eu vou provar para você na Bíblia. Hebreus 11. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Hebreus 11. E o versículo 4. Eu vou citar o versículo 4, 7, 8, 17, 21, 22, 23 e 27. Teriam muitos outros, mas eu vou citar esses versículos. Verso 4, diz que Abel sacrificou. Quantos entendem que sacrificar é um verbo? Amém? Ele sacrificou, ou seja, ele se movimentou, ele fez alguma coisa. Noé construiu, ele creu, e ele construiu o quê? A arca. Deus não mandou, igual ao filme que saiu, o filme aí, o último filme de Noé, que foram os anjos caídos que construíram a arca. Mentira! Quem construiu a arca foi Noé e seus filhos. Deus disse, faça, construa, mas Senhor, se vira, eu vou ajudar com aquilo que você não pode, mas o que você pode, você vai ter que fazer. Então Noé construiu a arca. Abraão obedeceu, ele fez alguma coisa, ele obedeceu, ele saiu, ele foi. Jacó, no versículo 21, eu citei Abel no versículo 4, eu citei Noé no versículo 7, eu citei Abraão no versículo 8, e Abraão de novo no versículo 17, diz que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício, e Deus não permitiu que ele fizesse isso, era apenas um teste, mas ele agiu, ele foi, ele provou a sua fé, agindo, indo em direção ao Monte Moriá, levando o seu filho para o sacrifício. No versículo 21, diz que Jacó abençoou os seus filhos, isso é ação, isso é verbo. No versículo 22, diz que José confiou, ele confiou que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida era um plano de Deus. Versículo 23, os pais de Moisés esconderam-o quando ele era um menino, Arão e Joquebede,
Eles poderiam orar e dizer: Senhor, faça alguma coisa, faça o meu filho ficar invisível, esconda ele, sei lá, faça alguma coisa. Não, eles fizeram a parte deles. Esconderam o menino. E depois que não tinha mais o que fazer, botaram o menino num cesto e colocaram no Nilo. Porque não tinha mais o que fazer, mas eles agiram. E Moisés também saiu do Egito quando chegou o momento. Ele agiu. Todos esses homens e mulheres que estão sendo citados no capítulo 11 da carta aos Hebreus, são homens e mulheres que se movimentaram, que fizeram alguma coisa. Então fé não é apenas crença, fé não é apenas informação, não é algo apenas intelectual. Fé é prática, fé é movimento. Você precisa crer e se movimentar. Se você não fizer nada, o milagre não vai acontecer. Lembra o que Deus falou para aquela mulher no ministério do profeta, que disse para aquela mulher: ó, vai aos seus vizinhos e peça o quê? Vasilhas emprestadas. Ou seja, faça alguma coisa. Se você não fizer a sua parte, o azeite não vai multiplicar, o milagre não vai acontecer. Segundo ponto, no versículo 2 e o versículo 3, voltando lá para Gênesis 12, fé é abençoar outros. Amém? Fé é abençoar outros. O versículo 2 e o versículo 3 vai dizer que Deus então falou para Abraão: você vai ser uma bênção e você vai abençoar outros. Fé é abençoar outros, é ação. Se você diz que crê, mas você não abençoa ninguém, você não é bênção na vida de ninguém, você não é resposta de oração na vida de ninguém, então a sua fé, ela é, como diz Tiago, apenas uma fé morta, uma fé que termina em si mesma. Fé é abençoar outros. Deus disse: você abençoará outros, você abençoará nações. Tanto é que estamos sendo abençoados por causa de Abraão, porque ele creu. Jesus vem da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó. Jesus, ele é um judeu, ele é um hebreu, ele é um israelita. Somos abençoados. A sua fé em ação pode mudar a vida de outras pessoas. Quantos conhecem João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quantos conhecem 1 João 3,16? Vamos lá, pega sua Bíblia aí, projeta para nós. Primeira Epístola de João 3,16. Quantos sabem que é diferente Evangelho de João e Epístola de João? Evangelho de João é o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento. Epístola de João é aqueles livros pequeninos, lá do finalzinho, 1 João, 2 João e 3 João. Então, 3,16 de 1 João, o que é que diz? É só você colocar o 1 na frente, você vai decorar esse versículo também. Olha só: sabemos o que é, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por quem? E a gente deve fazer o quê? Dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora você sabe mais um João 3,16, só colocar um na frente. Isso é abençoar os outros, é você se doar, é você se ofertar, é você dar tempo, é você ouvir, é você emprestar o coração, é você emprestar o ombro. Fé é abençoar outros. Algumas pessoas no ministério de Jesus foram curadas porque creram. Outras pessoas foram curadas através da fé de outras pessoas. Como assim, pastor Josias? É só você olhar para o paralítico do capítulo 4, do capítulo 2 de Marcos, melhor dizendo, capítulo 2, verso 5 de Marcos. O paralítico que foi levado pelos 4 amigos. E eles chegaram onde Jesus estava. E não tinha como entrar na casa, eles subiram no telhado. Uma espécie de gambiarra bíblica. Amém? Eles abriram o telhado e desceram o amigo aonde Jesus estava. E a Bíblia diz no versículo de número 5 que vendo a fé deles, não é a fé dele do paralítico, é a fé deles, amigos, Jesus curou o paralítico. Quantos entendem que a sua fé pode abençoar outras pessoas? Que o seu relacionamento com Jesus, a sua vida com Jesus, pode abençoar outras pessoas. Pastor, mas está pouco, tudo bem. A filha de Jairo, Marcos 3, 5 e 36, diz que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ela estava morta. Quem está morto tem fé? Não, então Jesus ressuscitou a menina através da fé do pai. Amém? A sua fé pode abençoar outras pessoas.
Que mais, pastor? Mateus 15, 28. A filha da mulher cananeia estava endemoniada. Quantos entendem que o endemoniado não pode ter fé? Jesus disse para aquela mulher: seja feito para contigo assim como tu desejas. A filha dela foi liberta por causa da fé da mãe. O menino também possuído por causa da fé do seu pai. Em Marcos 9, 23, ele também foi curado. Aquele que o demônio lançava ele na água e depois lançava ele no fogo. Ele foi liberto por causa da fé do pai. O servo do oficial romano, Mateus 8 e 10. Ele disse: Senhor, não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem que eu tenho autoridade sobre pessoas, e eu digo vão, e elas vão, vêm, e elas vêm. Então só basta uma palavra do Senhor. Esse homem entendeu o mundo espiritual. Ele entendeu que bastava Jesus fazer assim, ó, o milagre. O anjo iria levar o milagre na casa dele para o seu servo. Esse homem entendeu. Jesus disse: nunca vi tanta fé em Israel. Através da fé desse homem, ele curou o servo. Você consegue entender que fé é abençoar outros? Se você é uma pessoa que não abençoa ninguém, você precisa entender que fé é abençoar outros. Você precisa aprender a abençoar, a se alegrar com a bênção das pessoas, a permitir que a sua vida seja uma resposta de oração na vida das pessoas. Fé é abençoar outros. Amém, irmãos? Terceiro ponto: fé é andar em família. Fé é andar em família. Fé não é andar sozinho, fé é andar em família. Versículo 4, versículo 6, vai dizer em uma parte desses versículos que Abraão tomou a sua mulher, ou seja, ele levou consigo a sua mulher. Ele não deixou Sara, ele não tinha filhos, mas ele levou a sua esposa. Era apenas os dois, mas os dois tinham muita comunhão. Porque fé é caminhar em família. Se não cabe a minha família, não me cabe. Se não tem lugar para minha esposa e para as minhas filhas, não tem lugar para mim. Porque eu não vou deixá-las para trás de forma alguma. Fé é andar em família. Se um dia eu tiver que escolher entre a igreja e a minha família, não tenha dúvida que eu vou escolher a minha família. Amém? Porque a família é a base da sociedade. A família é a primeira instituição divina. A igreja é formada de famílias. Se eu não tiver a minha família, eu não posso ser pastor, porque a Bíblia diz que eu preciso ser marido de uma só mulher, eu preciso ter os meus filhos em sujeição, eu preciso não ser neófito, ou seja, ser maduro na fé, eu preciso dar exemplo como pai, como marido, como líder, para que eu possa ser bispo, para que eu possa ser pastor. Então fé é andar em família, e não é só para o pastor, isso não é para todo cristão, porque está na Bíblia e é para nós. Fé é andar em família. Se você tem deixado a sua família para trás, você precisa rever a sua fé. Infelizmente, eu já vi muitos pastores que sacrificaram a família por conta do ministério. E eu já vi muitos irmãos, homens ou mulheres, que sacrificaram a família por conta das suas funções na igreja. Ah, pastor, mas não é em primeiro lugar a igreja, então? Se a igreja está ensinando você a sacrificar a sua família, então essa igreja está errada. Porque fé é andar em família, amém? Amém. Fé é caminhar em família. Noé, ele entrou na arca com a sua família, ele não perdeu a sua família. E como que é complicado falar acerca de famílias hoje. A gente vê o padrão em que o mundo está vivendo. É tão difícil se relacionar. Tem a história... Diz que é real, eu vi alguém falando, um pastor falando, diz que é real, isso aconteceu. Eu acredito que é possível. O casal estava em crise e foram, então, buscar ajuda nos sites de relacionamento. E começaram a conversar, o homem conversando, o marido conversando com uma mulher e a mulher conversando com outro homem. E claro que eles não sabiam disso. Ninguém contou para ninguém, porque não conta essas coisas, né? E de repente o homem marcou um encontro com essa pessoa que ele queria conhecer, e marcou no restaurante, e era uma coincidência, não sei, a mulher também marcou um encontro com alguém que ela queria conhecer. Quando chegaram no restaurante, quem estava lá? Marcaram encontro um com o outro. Ele estava traindo a mulher com a própria mulher, e ela estava traindo o marido com o próprio marido. Bem feito, né? Mas ali eles perceberam o mover de Deus, e então recomeçaram. Porque fé é andar em família. O que estava acontecendo com esse casal não tinha diálogo. Esse casal, eles não caminhavam juntos. Eles iam para um lado, o homem ia para um lado, a mulher ia para o outro, eles não tinham tudo em comum. O reino estava dividido, e a Bíblia vai dizer que o reino dividido não pode subsistir. Tem gente que tem muita dificuldade de se relacionar. Eu estava conversando com o pastor Sadovico hoje à tarde,
E falamos sobre a mulher, isso aqui é real também, a mulher que casou com ela mesma. Sim, é verdade, isso aconteceu num país. Ela se amava tanto e ela tinha tanta dificuldade de relacionamento que ela conseguiu, através da lei do país, casar com ela mesma. Adivinhe, ela já pediu o divórcio. Bem feito, não? Bem feito. Porque tem gente que é tão difícil de se relacionar, que se ela casar com ela mesma, ela não aguenta 3 dias, ela vai pedir o divórcio. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Fé é caminhar em família. Nós precisamos aprender a caminhar em família. O lugar mais seguro do mundo é o meu lar. Amém, irmãos? Amém. O lugar mais seguro do mundo precisa ser o meu lar. Se você não tem sido um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, é hora de entendermos que fé é andar em família. Quarto ponto, no versículo 7 e o versículo 8, fé é adoração contínua. Fé é não parar, é continuar adorando independente da circunstância. No versículo 7 e o versículo 8 vai aparecer a frase: Abraão levantou altares durante a jornada. Diz que ele levantou um altar e adorou. Caminhou, foi para outra região, levantou o altar e adorou. Abraão, ele estava olhando para a promessa que iria se cumprir, mas o desejo de chegar não impediu ele de adorar na caminhada. Nós precisamos aproveitar a viagem da nossa vida. Independente da forma que esteja a sua vida agora, você precisa adorar na caminhada, porque fé é adoração contínua. Hoje eu não adoro porque eu briguei com meu marido. Hoje eu não adoro porque a minha filha me respondeu. Hoje eu não adoro porque o meu patrão me demitiu. Hoje eu não adoro porque eu não gostei do que o pastor falou. Fé é adoração contínua, independente do momento que você esteja vivendo. É você adorar, independente da circunstância, porque é muito fácil adorar quando tudo vai bem, do jeito que você quer, quando a palavra te agrada, quando você está do jeito que você sempre pediu para Deus. Agora a adoração verdadeira é quando você está na prova, é quando você não tem motivo para agradecer, e você diz: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, eu vou construir altares. Mesmo na expectativa da chegada, Abraão não deixou de adorar, ele continuou em adoração. Se não tem tempo para erguer altares, em vão será a sua viagem. Eu vou repetir: se você não tem tempo de erguer altares, em vão será a sua viagem. O que adianta chegar sem adorar? O que adianta chegar no seu objetivo se você não adorou a Deus na caminhada? Fé é adoração contínua. Se você não tem tempo para estar com Deus, tudo está errado na sua vida. Trabalha, estuda. Eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, porque a minha vida está corrida. Está tudo errado. Tudo errado. Vai estourar, mais cedo ou mais tarde, vai estourar para algum lado. É como o carro. Quando sabe que o carro precisa de gasolina, precisa trocar o óleo, precisa colocar água. Quando sabe que o carro, você tem que trocar o pneu, você tem que fazer manutenção. Se você andar com o carro, pegar um carro zero, você anda com ele talvez 3 anos, sem fazer nada, mas tenha certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai estourar. Assim é a nossa vida. Se você não para se relacionar com Deus, se você não para diariamente para ter um momento com Deus, se você não anda conectado com Deus nos seus pensamentos, se você não tem Deus como seu melhor amigo, se você não tem um relacionamento com Jesus Cristo, tenha certeza, está tudo errado. Porque tudo que você conquistar só serve para essa vida. Tudo que você alcançar só serve para essa vida. Quando você morrer, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. Por isso aproveite para se relacionar com Deus. Entenda que fé é adoração contínua. E último ponto, no versículo 9. O versículo 9 diz que Abraão prosseguiu. Só você olhar no início do versículo 9, está escrito assim: Abraão prosseguiu. O que nós aprendemos aqui? Que fé é prosseguir apesar de. Fé é prosseguir apesar de. Esse é o quinto ponto da mensagem. Fé é prosseguir apesar de. Nós vamos encontrar muitos obstáculos em nossa peregrinação da fé. Muitos, mas muitos, eu já encontrei muitos. Eu completei 38 anos, eu me converti com 21. Eu encontrei muitos obstáculos. Mas eu estou diariamente
inculcando na minha mente, no meu coração, que fé é prosseguir, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar de calúnias, apesar de pessoas que não gostam de você, apesar de pessoas que poderiam fazer o bem para você e não fazem o bem para você. Fé é continuar apesar de você não ter na sua casa o estado que você gostaria de estar no ambiente familiar. É prosseguir apesar disso. Fé é você prosseguir apesar do dinheiro não estar dando para o orçamento. Fé é você prosseguir apesar de ter perdido o emprego na pandemia, de ter perdido alguém que você ama na pandemia. Fé é prosseguir apesar da enfermidade, apesar da dor, da angústia, do aperto, das mazelas da nossa alma. Fé é prosseguir apesar de. Nós não podemos parar. Nós não fomos chamados para parar. Nós temos um alvo, e o nosso alvo está em Filipenses 3. Abra sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, o versículo 10, e nós já vamos terminar. Eu quero ler junto com você, Filipenses 3, do 10 ao 14. Eu espero que você tenha entendido que fé não é apenas saber, fé é viver, fé é praticar. Eu quero ler para você, quero que você preste atenção. Filipenses 3, do 10 ao 14, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Esse é o nosso alvo, nós prosseguimos, nós não paramos. E ele continua, é Paulo que está falando isso. E aí, Paulo, foi tudo tranquilo na caminhada? Está sendo tudo tranquilo? Quero sofrer com ele, participando de sua morte, porque morremos para esse mundo. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos, assim como Jesus foi ressuscitado. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, ou seja, alcancei essa perfeição, essa glorificação, porque tem gente que olhava para Paulo e dizia, Paulo, você é quase um semideus, não é verdade? Ele dizia, sou homem como você, que já alcancei a perfeição. Não é verdade, eu sou ser humano como você, mas uma coisa faço, eu prossigo, eu não fico parado, eu não fico estagnado, eu prossigo, a fim de conquistar, ou seja, eu não conquistei, mas eu vou, amém? Eu vou conquistar. Eu serei perfeito, assim como Jesus é perfeito, quando Ele voltar e eu receber um novo corpo. Volte que eu não terminei a leitura ainda. Conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Eu vou conquistar aquilo para o qual Jesus, ou para o que Jesus me conquistou. Amém? Quantos foram conquistados por Jesus? Glória a Deus. O texto continua então. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. É como se fosse um atleta que disciplina o seu próprio corpo, que esmurra o seu próprio corpo, a fim de alcançar o primeiro lugar, uma medalha, esquecendo-me do passado, ou seja, ficou lá atrás, deixa lá. E olhando para o que está adiante, deixa lá, mas não deixa sem resolver, resolve, tá? Celebrando a restauração, resolve. Não deixa lá, resolve, tá? Prossigo para o final da corrida, ou seja, eu continuo, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O que é que nós aprendemos aqui? Pode me ajudar, por favor, no louvor. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que fé é prosseguir. Talvez você ouviu tudo isso aqui, mas você está dizendo assim, está difícil, pastor. Se a sua fé é verdadeira, você precisa prosseguir, apesar de estar difícil. Apesar das dificuldades, porque a fé que gera milagres, e eu vou continuar essa mensagem no domingo, eu vou falar sobre o próximo tema, ainda sobre fé, eu decidi pregar sobre fé durante algum tempo, tanto aqui quanto lá em 3 Passos, no próximo domingo eu vou continuar falando sobre fé e falar sobre milagres. Nós precisamos experimentar milagres na nossa vida, nós passamos tanto tempo, meses, anos, talvez, sem experimentar um milagre. É claro que abrir os olhos é um milagre, respirar é um milagre, a provisão diária de Deus é um milagre, mas Deus tem tantas coisas para realizar em nosso meio, e nós precisamos exercitar a nossa fé. Você já sentiu vontade de orar por alguém, e você sentiu que aquele impulso era de Deus, e você não foi? Você perdeu a oportunidade, talvez, de ver um milagre, porque você não teve coragem de orar. Vai lá, ora pela pessoa. Posso orar por você? O quê? Não, só quero orar por você. Coloque a mão no ombro dela, ou estende a mão para ela, e abençoa essa pessoa. Você precisa praticar essa fé, porque senão é só conhecimento.
É só para você. E você precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. Apesar das frustrações. Apesar das coisas não estarem acontecendo como você queria. Você precisa prosseguir. Amém, irmãos? Irmãs? Só quem quer prosseguir, fique em pé, por favor. As luzes, por gentileza. Nós vamos orar e vamos cantar. Vamos cantar e depois vamos orar. Pode ser? Então vamos cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Cante, adore o Senhor.